eu acho, com os adolescentes principalmente, é que eles estão justamente naquela fase de entrada para a vida, né? Então eles deixaram de ser crianças, então eles já começam a raciocinar, já começam a pensar, refletir um pouco sobre a vida. Então, a nossa metodologia terapêutica, assim, por que terapêutico? Porque uma das bases do nosso meio, nosso método de ensino, é o autoconhecimento. Então, quer dizer, fazer o aluno, o adolescente, o adulto, a criança, né? Mas principalmente o adolescente, começar a se conhecer melhor, entrar em contato com o seu interior, ver o que ele tem lá dentro, conhecer seus sentimentos, seus pensamentos, e não censurar, porque, por exemplo, quando eu falo censurar, é assim que muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre o que a gente pensa, o que a gente sente. Imagina um adolescente que está começando a vida, que está cheio de dificuldades, né, de relacionamento, dificuldades, o que vai ser o amanhã, o que ele vai estudar, ele vai, por exemplo, principalmente aquele adolescente está terminando, está entrando para o, como falo, o ensino médio, né? Então, ele tem as dúvidas, claro, tem as dúvidas em relação a ele mesmo, como pessoa, ele está se formando, ele está mudando de estrutura, mudando fisicamente, inclusive, né? Então, a gente sabe, nós já passamos por isso, aquela fase de não aceitação de si mesmo e todos Se aqueles descobrir, dramas, né, que inclusive, né? Porque, nós sentimos. né? Exatamente, se descobrindo. Mas uma coisa que eu acho bonita assim na nossa metodologia é justamente isso, levar o adolescente a questionar, aprender a questionar o que ele está vendo, o que muitas vezes está sendo imposto para ele, ou por amiguinhos, ou pela turminha, ou pelo se ele não seguir o que todos fazem, ele não vai ser aceito, ele vai ser colocado de fora, né, do grupinho, e muitas vezes ele acaba fazendo coisas, e isso eu lembro também na minha época de adolescência, às vezes a gente acaba seguindo um grupo para não se ver de fora. Só que muitas vezes o estar de fora é o certo, né? Então é bom, tem vários exemplos, né, que a gente às vezes entra quando adolescente, faz besteiras e no fundo não era realmente aquilo que nós gostaríamos de ter feito, mas fizemos porque, né, para ficar junto com a patota, junto com a maioria, né? E acaba agredindo a própria essência, né? Acaba agredindo o próprio sentimento, a própria estrutura psíquica, e isso vai deformando a nossa capacidade de entendimento, a nossa inteligência, até a nossa personalidade, né? Porque na adolescência, uma das coisas que o Dr. Kepp sempre menciona, acho que todos, talvez, só para mencionar que a metodologia da nossa escola é terapêutica, porque nós seguimos o método keppiano, né, das faculdades trilógicas, Kepp Pacheco, a Escola de Línguas Millennium segue isso, né, desde o seu início aqui no Brasil, né, em 1997. Então nós temos assim muitos anos de experiência trabalhando com isso, né? E uma das coisas que o Dr. Kepp sempre fala na parte da psicanálise é que o adolescente, ele escolhe, é justamente na adolescência que nós escolhemos o que nós vamos ser para o resto da vida. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ele falando isso, eu fiquei até, falei, nossa, mas é verdade, né? Então, quando a gente volta na nossa adolescência, Não, é que eu ah, estou pensando fala. aqui que, na verdade, eu não me sentia capaz nem de escolher, quando eu precisei ir para o ensino médio, eu tinha que já escolher uma área. Eu não sabia em absoluto o que escolher. Esse momento de ter que fazer escolhas na adolescência é muito conflitante, porque a gente
fica sem saber, né? E também posso trazer aqui para a nossa conversa a questão da relação com a família. Muitas vezes é complicado, é um momento difícil de relacionamento com os pais. A gente acha que os pais não sabem o que é que a gente está pensando, acha que os pais não vão entender, às vezes a gente quer estar acima dos pais, ainda por cima, e não tem muito Ah, um bom, isso é bem apoio. comum. E a gente leva isso para a Sim. escola, e aí é uma fase assim bastante perdida. A gente acha que sabe alguma coisa, mas ao mesmo tempo não sabe. Isso por dentro é muito difícil de lidar para um adolescente, né? E não quer ver que não sabe, né? Não quer admitir que precisa de ajuda, Mas sente a né? necessidade ao mesmo tempo, Mas né? Ele quer, mas não sabe onde. isso, Então vai claro, atrás justamente claro, do que você claro, falou, sim, desses amigos, achando que ali é a sim. solução. E eu acho que, principalmente, então, isso, quando a gente fala na escolha, e às vezes, muitas vezes, tem adolescentes, assim, que têm pais muito bons, que orientam, tem adolescentes que, às vezes, os pais não estão presentes, não são presentes, né? Então, mas, o que é importante aí é justamente o adolescente se fortalecer, ele se conhecer, ele ter o caminho, ele conseguir raciocinar e perceber, ele mesmo perceber os seus erros, os seus enganos, ele conseguir, e também perceber que muitas vezes ele rejeita a ajuda dos pais, e os pais estão ali, né, para dar, com todos os problemas que os pais muitas vezes possam ter, mas os pais são os nossos pais, né? Então, é, é, o adolescente ele vai aprender a se perceber melhor, a se ver melhor, a entender o que ele sente, a entender o que ele pensa. Isso tudo enquanto ele aprende inglês, enquanto ele aprende francês, alemão, nos nossos cursos de idiomas, né? Por isso que a nossa escola ela é mais completa, porque nós não ensinamos só o idioma, né? E Então, Lívia, deixa ele só também vai eu então chamar aprender. a atenção que o nome do método, que a gente se confunde com outras linhas, vamos lá, é psicolinguístico. Então, ele já diz que há aí um Psicolinguístico. contato com a vida psíquica e a partir da vida psíquica é que a gente vem para a língua, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse E aí, método, como é que é, o que é levar o aluno então, para o justamente o método, porque as metodologias tradicionais, elas trabalham muito com memorização. E a gramática, memorização, vocabulário, acaba ficando muito aquela parte de decoreba, né? Como nós já partimos do autoconhecimento, a gente leva o aluno a perceber o quê? Que o verdadeiro conhecimento vem através do sentimento. Então, para ele entrar em contato com um novo idioma, por exemplo, ele tem que sentir o que ele está aprendendo. Ele vai ter que sentir o que é aquele idioma novo para ele, sentir, estar presente de coração. Por isso que quando a gente fala decorar, na verdade, o decorar seria decoração, né? Uma coisa ligada ao sentimento, e não ao intelecto memorização. interessante. Então, se a gente fica só no intelecto memorização, e na gramática, in English também, in English é by heart, to know it by heart, conhecer pelo coração. E a gente faz pelo O próprio intelecto, né? termo já diz. Inverteu, acabou fazendo pelo A gente intelecto. acha que tem que memorizar. Não, pelo intelecto você não guarda nada. E no francês também é par cœur, por coração, pelo Muito coração. bacana. E através daí, aí que a gente tem o verdadeiro conhecimento. E aí, então, os alunos, por exemplo, os nossos alunos que estão no ensino médio, por exemplo,
eles aprendem que eles têm que lidar com a preguiça deles, percebem que tem preguiça, porque na maioria das vezes a gente nem percebe, né? Então percebem que tem preguiça, que sentem preguiça. Eu tenho um aluno adolescente, então um dia ele trouxe na aula uma discussão que ele precisava estudar para a prova e ele não gostava de estudar, e ele ficava muito assim chateado que ele tinha que estudar. Aí a gente foi conversando sobre isso, então ele reconheceu que realmente ele sentia preguiça na hora de estudar, mas que ele sabia que era necessário, então ficava entre a cruz e a espada, né? Mas o interessante é que depois da conversa que nós tivemos na aula, sem censura, ele foi espontâneo, ele foi honesto, e ele se ajudou com isso, porque aí a gente conversou, principalmente ajudamos ele a ver a importância dele se preparar para a prova, né? Ele ia ter prova, ele precisava se preparar. E depois, qual foi na semana seguinte? Então a gente verificou que ele foi bem na prova e que ele se sentiu bem, que ele se sentiu feliz consigo mesmo, né? Porque ele enfrentou aquela preguiça, ele enfrentou aquela má vontade que ele estava, né? Sei lá. E foi uma maneira que ele entendeu que fazendo esforço, quer dizer, entendendo que a gente tem que perceber a preguiça, a resistência que a gente tem aos estudos, ao conhecimento, né? Que aí ele conseguiu estudar e, inclusive, absorver o que ele estava estudando. Porque muitas vezes o aluno estuda só assim, por cima, né? Ele lê, ele tenta ter uma informação rápida, né? Hoje em dia com celular, com WhatsApp, com internet, e não tem realmente o verdadeiro conhecimento. Então, quando ele conseguiu sentir o que ele precisava estudar, ele conseguiu, foi bem na prova depois. Tem uma outra questão que eu queria que você falasse aqui Sim. para nós. Nesse processo do adolescente precisar se conhecer, até para ele se sentir mais forte, tem aquela primeira unidade da apostila em inglês, né? Que fala sobre a essência. Você tem alguma Isso. experiência, assim, de como os alunos reagem Eu quando tenho se uma sentem? experiência até recente, uma adolescente também, uma moça, uma mocinha. Quando nós estudamos a questão da essência, que na nossa essência nós temos todas as capacidades, a inteligência, os bons sentimentos, bons pensamentos, e que a essência nossa tá lá, tá intacta, tá dentro de cada um de nós, mas que em volta da essência tem um outro círculo, né, que a gente estuda, e aí a gente vai estudando os termos em inglês, né, para eles irem vendo já novos vocabulários. Então ali tem a nossa patologia. Que seria essa patologia, né? A patologia seria assim tudo isso que a gente viu: a má vontade, a preguiça, a falta de disciplina, a falta de vontade, às vezes até a raiva, né? Tem gente que tem que estudar, estuda com raiva, né? Então, vendo, né, que o mau sentimento, ele justamente é o que bloqueia o, a essência dele, que a essência dele tem tudo lá para ele crescer, se desenvolver, ser o que ele quiser na vida de bom, né, de bom. E quando ela entendeu isso, ela falou, mas eu tenho uma essência boa? Ela mesma ficou surpresa, ela falou assim, mas eu tenho uma essência boa? Eu falei, claro que tem, todos nós temos. Então aí é interessante ver como o jovem, né, ele nem tem a chance de se conhecer, né, muitas vezes. E os adultos também, né, nós temos muitos alunos adultos que, às vezes com 50, 60 anos, chegam a essa mesma conclusão, mas então eu tenho todas as capacidades, né, então, temos, todos E nós tem muito temos. esse conceito da gente acreditar que a satisfação ela vai vir de alguma coisa de fora, porque não tem a noção de Exato. quanta coisa boa a nossa vida interior nos fornece para nos satisfazer. A gente acha que é com aquele grupo, com aquela roupa, com aquela bolsa, com aquele estojo, com essa Aparência, né, aparência que eu vou exatamente. conseguir ser alguém. E É. não que tudo essa
arcabouço da vida interior psíquica já traz uma satisfação muito grande, né? Em prática, porque depois. Então, e prática, porque ah, a gente acaba não tendo aquela tal da autoconfiança, autoestima, né? A autoestima, justamente como você falou, não é que eu vou ter mais autoestima se eu usar aquela marca, se eu tiver aquela mochila, se eu tiver aquele tênis, aquele sapato. Não, isso é um complemento, é bacana, tudo bem, se o aluno quer, né, claro, todo adolescente quer ter uma mochila bacana, um tênis bacana, mas não é isso que vai fazê-lo ficar mais autoconfiante. A autoconfiança dele vem de dentro, justamente percebendo, entendendo essa essência boa que ele tem. E aí perceber, né, Gisela, não ser. Porque a partir do momento que ele tem esse autoconhecimento, ele também vai ficar mais esperto, né, para não cair nas garras aí das todas as coisas que estão acontecendo na sociedade, Porque a né, própria que mídia é levam o bastante. jovem a A mídia é muito forte, né? Em isso. peso para o adolescente Exatamente. conseguir assumir um estilo que é tudo muito artificial, né? Até nos Muito artificial. filmes, nos Exatamente. jogos, tudo cria uma vida muito artificial. Olivia, uma coisa que eu queria te Eu perguntar. tenho. Ah, Ah, desculpa. sim. Quer dar um exemplo? Não, eu só. Eu tenho. Também dou aula para dois adolescentes, que hoje eles são adolescentes, mas eles começaram na Millennium como crianças. Eles foram alunos da professora Ana, depois da professora Vicky, e agora são meus, e agora eles são adolescentes, né? Já tem 14 anos, acho, 13, 14 anos. E é tão bonito ver a diferença de mentalidade que eles já têm hoje, nessa questão de inversão de valores, eles percebem os colegas na classe, eles trazem exemplos para as aulas, e então a gente vê que eles já têm uma cabeça, uma formação mais por si, eles já são seres pensantes, eles não vão como é que é? Não vai dar valsa, né? Eles não seguem a multidão, né? Eles já questionam as coisas que eles querem para a própria vida, né? Então, muito bonito. São muito disciplinados, eles vêm sempre à aula, quando não podem, por um outro motivo, sempre dão uma satisfação. Então, dá muito gosto, né, dar aula para eles também, porque é recíproco, né? A gente vê que eles também aproveitam bastante. E isso que eu ia falar também, porque às vezes nessa fase de escolha, que eles não sabem o que eles vão escolher como profissão, como faculdade, mas a nossa metodologia também, fazendo eles entrarem mais em contato consigo próprios, o que eles estiverem estudando, eles também vão aproveitar melhor. Na escola. Então, vamos supor, se às vezes o pai, a mãe. Hã? Na escola, você diz. Desculpa, Gisela. E todo o Na escola, aproveitamento escolar. exatamente. Isso. O aproveitamento escolar é melhor, porque ele já tem uma percepção melhor, uma abertura maior, mesmo que seja uma matéria que eles não gostem muito, às vezes não gosta, né? Às vezes um aluno não gosta de matemática, o outro não gosta de, sei lá, geografia, história, mas com essa questão do autoconhecimento, eles tendo essa percepção de si mesmos, eles têm mais reflexão sobre o que eles estão estudando. Então, aí também a própria escola melhora bastante, Ou seja, sem dúvida não alguma. tem aquela. Inclusive a entrada no vestibular, Sim, né? não tem tanto aquela coisa de ir para a escola memorizar aqueles assuntos, mas eles buscam um sentido para aquilo que estão aprendendo, né? Isso, Olivia, então, isso. Porque então uma coisa que eu vejo nas nossas. não, só Sim, completar isso. pode completar. Porque a escola tem uma metodologia, às vezes cada escola tem a sua metodologia, é aquilo que eles ensinam e acabou. Mas eu sempre falo para os alunos, mas tudo o que eles estiverem aprendendo, se eles tiverem uma abertura, é interessante.
com questionamento, eles podem usar aquilo para a vida deles ou não, mas se eles estiverem abertos para aquilo, para uma aula de geografia, acho chato geografia, mas é interessante conhecer o mundo, conhecer as outras cidades e países, então eles acabam tendo mais abertura também para o aprendizado de modo geral. Então, um questionamento que algumas pessoas nos fazem, nós também podemos nos fazer, que é a nossa apostila, a apostila aqui da Milênio Línguas, vem com temas como inveja, virtude, metafísica, timidez, inversão, amor. São temas assim já bastante profundos, são temas alguns até filosóficos, e a gente pensa assim, mas não tem um livro diferente para as crianças, para os adolescentes, eles já entram nesses assuntos, né? Então, qual a experiência que você tem, assim, eles têm resistência, eles não entendem, eles ficam boiando, ou eles se envolvem, como é? É que adolescente e criança é muito claro, né? Porque se eles têm alguma dúvida, resistência, eles já questionam, falam, conversam sobre aquilo. É diferente, eles não rejeitam, mas eles conversam sobre aquilo. Então a gente pode falar de amor, pode falar de energética, pode falar de física, nova física, porque a gente aprende tudo isso enquanto estuda inglês, né? Mas por quê? Como eles têm maior abertura para a vida, eles estão no começo ali, né, da vida, o entendimento também é maior. E a prática, porque nós trabalhamos também, Gisela, uma coisa bacana de falar, é que a gente trabalha, por exemplo, com um tema, que a gente lê um texto, vê vocabulário, gramática, nós temos a nossa estrutura de curso, ela é completa. Aí nós usamos filmes, nós usamos documentários, nós usamos, às vezes, até desenho animado, que mais? Músicas, muita música, né? Refletindo aquele tema. Porque a sociedade, apesar da gente estar meio desconectado, a sociedade é meio desconectada, mas, uma música fala de amor, uma música fala de inveja. Até as músicas sertanejas aí que a gente ouve, né? Por aí, não falam disso? É ciúme, é inveja, é o outro que traiu a outra, não é assim? É a vida do ser humano. Então, na Milênio, nós tratamos da vida do ser humano. Relacionamentos, dificuldades de sentimento, de pensamento, de se expor, de falar, de tudo isso, de se expressar, né? E isso tudo eles vão tendo enquanto aprendendo o inglês. Por isso que a gente fala, aprender inglês na Millennium é um ensino mais completo, é um ensino para a vida, não só para você fazer uma viagem, para você fazer, né, arrumar um trabalho, né? Então é mais Então, assim. Então as aulas são bem. Hã? então os adolescentes são receptivos a falar sobre essas questões. Eles são. Eles são. Eles são mais tranquilos, não tem isso, assim, porque às vezes, por exemplo, um pouco, eu trabalho com adultos também de várias idades mesmo, né? Até 18 a aos 80. felicidade e tudo, né? Isso. Mas o que é bacana no adolescente é que eles pegam o conhecimento para si, né? Eles tentam estar mais abertos para o conhecimento, né? Às vezes um adulto, mas isso não é uma questão de idade, não. Acho que é mais uma questão de cada um, porque eu tenho pessoas já com mais idade também que são super fiéis ali, todas as aulas, e vão aprendendo, talvez um pouco num ritmo diferente, mas aprendem da mesma forma. Então, por quê? Porque é o mesmo tratamento, né? A pessoa tem que se conscientizar de que ela tem toda essa capacidade dentro dela, mas está lá bloqueada, né? Por ideias erradas, ideias negativas, eu não é para mim, eu não vou conseguir,
Tem até senhoras que falam que quando elas começam a estudar inglês, as amigas falam, mas com essa idade você vai estudar para quê? Então já é aquele pensamento negativo, invejoso, por isso que a gente fala de inveja, porque inveja vem do latim, né, que significa não ver. Então, na inveja, nós não vemos as nossas capacidades, por isso que a gente fala, né, que fica tanto de olho, o outro teve mais sorte na vida. Não, o outro talvez teve menos inveja e batalhou mais, né? Mas na inveja a gente se bloqueia, a gente acha que não tem a mesma chance que o outro teve e não percebe, né? Então, na Millennium, a gente vai trabalhando com isso desde crianças, desde as crianças, né? Muito bom. Então, E essa conscientização... eu acho que eu posso dar... Dá um exemplo. Não, eu pensei só no exemplo de um aluninho meu, criança, né? Ele tem 9 anos, mas foi muito bonitinho ele falar, perguntar, a gente estava estudando um capítulo de uma apostila infantil que nós temos, que trabalha muito com a questão da ação boa, fazer o bem, inveja, né? E aí eu perguntei para eles, né, o que que eles, como que eles se sentiam, se eles achavam que eles eram muito ativos, produtivos. Aí esse um aluno falou, não, eu acho, eu sou muito estudioso, mas eu sou muito preguiçoso. Aí eu falei, mas você é estudioso e preguiçoso? Na escola eu sou estudioso, mas em casa eu sou preguiçoso. Aí eu falei, mas o que que você acha? O que que você sente quando você é preguiçoso em casa? Você se sente bem? Não. Então, assim, é muito imediata a resposta, né? Então, imediatamente ele reconheceu que a preguiça não faz bem para ele. E aí a gente foi conversando sobre isso, então ele já está percebendo que não é vantagem ser preguiçoso. Que na escola, quando ele é estudioso, ele se sente bem. Então, ele precisa corrigir alguma coisa em casa, né? Talvez ajudar, eu até falei para ele ajudar mais a mãe dele, arrumar o quarto, né? Fazer as coisinhas dele, né? Então é muito bonito ver e esse ensino, né? Que as crianças, criança, adolescente, adultos, que desde pequenininho, se a gente consegue passar isso para eles, né? Que a criança é mais aberta ainda, né? Ela está mais espontânea ainda, né? Para reconhecer as próprias falhas, né? Ela não tem quase censura, né? Para falar dos problemas. Então, é muito bonito ver o benefício. O benefício é imediato, né? Imediato. Eles já percebem e já vão mudando, já vão se corrigindo. É muito O adulto bacana já ver. tem mais... Inclusive esse menino, ele não gostava de inglês. No começo ele faltava um pouquinho, aí a gente tinha que adaptar um pouquinho. Agora ele não perde uma aula. Então, é um investimento maravilhoso trazer a Foi uma criança, o adolescente, para estudar com esse maravilhoso. método, para ele já poder, desde pequeno, ter uma estrutura mais sã, né? Uma estrutura interna mais Exatamente. equilibrada. Isso vai evitar muitos problemas no futuro. Exatamente. Lívia, nosso tempo E até para ajudar os pais, né? Muitas vezes. Né? Não ficar tanto contra os pais, né? Perceber que os pais estão lá para eles, né? Então, para dar todo o suporte, né? são muitos benefícios. Então, a gente espera que cada vez mais adolescentes tenham oportunidade de estudar conhecimento. Primeiramente aqui através da Millennium Exatamente. Línguas e futuramente que o próprio ensino fundamental, médio, possa adotar esses assuntos, porque eles são fundamentais para o adolescente poder se desenvolver. Senão se fica só memorizando. Então, eu vou colocar um outro ponto então, Nós temos Gisela, dois não só para o minutos. aluno, mas para o professor, Para o professor. Sim. porque o professor, o aluno tendo mais consciência, é muito mais fácil para o professor trabalhar com o aluno em sala de aula. Então, se as escolas adotassem mais essa metodologia, até as escolas de ensino médio, de ensino normal, né? Agora me foge a palavra, mas fundamental, né? As crianças teriam muito mais tolerância, muito mais, desenvolveriam muito mais rápido a inteligência.
Então, até para as escolas seria um enorme benefício. Muito menos estresse, muito menos absenteísmo e tudo, né? Delinquência. Que hoje existe essa guerra, né? Então, delinquência, tudo, tudo. E nós temos, né, Gisela, nós temos uma pós-graduação em terapia em sala de aula, né? Na nossa faculdade. Mesmo professores de línguas que Então, queiram também. fazer, vai ser de grande benefício. Lívia, obrigadíssimo. Nosso Exatamente. tempo já se foi, meia hora passa muito Muito obrigada. rápido. E eu sei que ainda tem Muito muitos rápido. exemplos para dar, mas hoje ficamos por aqui. E agradeço. Muito obrigada pelo convite. Nada, de nada. Esse é um assunto muito bonito. Os adolescentes, as crianças afloram em nós também coisas muito Sem boas. dúvida. Sem dúvida. Ok. Então tá. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima.